Segundo ano, professor Tiago aqui, dando o seu olá oficial, para nós darmos prosseguimento às nossas aulas de física, né, na nossa nova sessão aí, que é ondulatória. Bom, espero que vocês estejam bem, feliz de ver vocês aqui, buscando conhecimento, e esse é o nosso incentivo, esse é o nosso presente. Nós como professores queremos deixar sempre esse recurso para vocês. Não esqueçam, livro didático, leia, vá atrás de conhecimento, né? Tem tantas coisas interessantes na internet, vídeos, exercícios. E tem o WhatsApp aí para, tá me incomodando. Se você estava tentando resolver algum exercício na internet e não entendeu, né? Mostre para mim, bora tentar resolver juntos. Bora aqui começar para ver a equação fundamental das ondas, já que nós enunciamos as ondas na última aula. Agora nós vamos dar prosseguimento nessa ideia. Bom, então se nós temos, por exemplo, uma situação como essa aqui, deixa eu tentar me posicionar bem, tá aqui, agora sim. Se nós executarmos um MHS, está vendo aquela mão ali? MHS é movimento harmônico simples, ou seja, não é qualquer movimento. Um movimento contínuo e com um certo padrão, né? Então, imagina um batimento em uma corda com uma amplitude A. Tá vendo aquele A? Aquele A é de amplitude. Deixa eu já colocar algumas informações então para você. A é amplitude. Isso nós vamos precisar, é uma das características da onda, certo? Tá vendo que ele tem um ponto médio e tem amplitude e o mesmo valor para baixo, tá? A gente não vai somar os dois comprimentos para definir a amplitude de uma onda, não. Ele tem um ponto médio e tem a amplitude para cima e o mesmo valor para baixo. Já estamos vendo aí a direção de vibração, direção de propagação, já vimos isso, então quer dizer que isso aqui é uma onda transversal. Um exemplo também semelhante é aquele galho encostando na superfície da água, gerando aquela onda bidimensional, certo? Então também tem a sua amplitude, essa seria a ideia. Então, bora definir algumas coisas sobre nossa onda. Por enquanto posso ficar por aqui, ó. Se eu tenho uma onda que normalmente ela tem uma forma senoidal ou cossenoidal, vocês estão vendo isso em matemática, né? Então, esse que nós chamamos de trem de ondas, ele tem algumas características que eu preciso pontuar aqui para você. Primeiro delas seria a crista da onda. Dá para ver ali na figura? A crista da onda é justamente o ponto mais alto da onda. Assim como você também pode encontrar um outro termo, que é o vale da onda, que seria o ponto mais baixo, né, daquela onda. E também podemos ter comprimento de onda. Deixa eu escrever tudo aqui, né? Comprimento de onda. E aí nós representamos essa grandeza pela letra lambda, certo? Aquela letra grega ali. O que seria o comprimento de onda? O comprimento de onda ele corresponde à menor distância entre, no nosso caso aí, entre duas cristas ou entre dois vales, certo? Mas se você for perceber, é exatamente a partir de um ponto de repetição. Porque imagina que eu meço a partir daqui, ó, desse ponto. Então eu vou medir daí até quando aquele ponto repete, né? Aí você vai lembrar de funções trigonométricas, né? Que o período dele acontece ali. Então esse é o nosso comprimento de onda. E bom, a gente tem podemos encontrar outros tipos de formas, né? De ondas, como essa serrilhada aqui ou quadrada. Dá para perceber que lambda vai ser a distância entre as fases, vamos dizer assim. Então, aquela onda serrilhada, né? Foi até lá em cima e voltou. Pronto. Aí, a partir daí começa a repetir o padrão. Então, esse aí vai ser o comprimento de onda. Também dá para perceber ali na onda quadrada. Então, vamos definir para nós o que viria a ser essa equação fundamental das ondas. Bom, você está vendo ali posso ficar aqui na frente já.
Então, o movimento harmônico simples, ou seja, o batimento daquela corda, o sinal que nós vamos gerar, levantou a corda, baixou e voltou para o sentido, para a posição inicial. E aquela onda se transmitiu, dá para perceber aqui no último desenho que ele formou o comprimento de onda, certinho onde ele começou. E nós conseguimos dividir em quatro períodos, né? quatro tempos, 4/4 de tempo, de tal forma que o período, lembrando da definição de período, é o tempo para acontecer um ciclo. Então, quando a onda percorreu todo o seu comprimento, ela vai reiniciar o ciclo. Então, o tempo para isso acontecer é justamente o nosso período. Então, nós podemos definir aqui a velocidade dessa onda. Temos essa fórmula lá da cinemática, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, certo? Bom, aqui essa velocidade a gente pode chamar de V, seria a velocidade da onda. Esse ΔS é justamente o comprimento de onda, que é o quanto que a onda vai andar. E ΔT é o período que essa onda percorre um comprimento de onda. Muito bem, mas a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então eu posso escrever isso aqui, olha. Velocidade igual a lambda vezes F. Ou como vocês gostam, e eu, né, na época de estudante, vem lamber ferida. Tá? V igual a lambda F. V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda, e o F é a frequência da onda. Certo? Só precisamos disso. Bora ver se a gente consegue juntar essas informações num exemplo. Que diz assim, olha, a figura representa num certo instante o perfil de uma onda por onde está se propagando, da esquerda para a direita, uma onda. Estão vendo aí o formato dela? Na propagação da onda, cada um dos pontos da corda executa um movimento harmônico simples de amplitude 10 cm. Dá para ver, né? A amplitude 10 cm. Em x igual a 20 cm, o mínimo intervalo de tempo gasto pelo ponto para ir da posição menos 10, ou seja, lá embaixo do vale, até o ponto mais 10, a crista, é de 0,4 segundos. Nessas condições, calcule a frequência da onda e a velocidade de propagação da onda. Muita informação, né? Mas tá bom, a gente já percebeu que ela tem amplitude. Deixa eu mudar aqui a cor para azul. A amplitude está aqui. Deixa eu pintar assim de longe. Ó, amplitude de 10 centímetros. Tá ok? Ele diz que em x igual a 20 centímetros, né, para ir de menos 10 até mais 10, deixa eu pintar aqui, ó, de menos 10 até mais 10, ele gasta 0,4 segundos. 0,4 segundos. Demora 0,4 segundos. Você consegue perceber que é justamente a metade da onda? Porque se eu medir desse ponto aqui, onde é que eu consigo um comprimento de onda? Aqui em 60. Não é verdade? Então, para eu ter o comprimento total de onda, perdão, o período total de onda é 0,8. Dá para perceber? Porque 0,4 ele foi do vale até a crista. Falta ali da crista até o vale. Ou seja, se ele gastou 0,4 segundos para subir, é 0,4 segundos para descer. Então, meu período total, aqui só de olhar o gráfico, é de 0,8 segundos. Muito bem. Agora eu posso perceber o seguinte. Qual é a frequência da onda? Frequência a gente sabe que é o inverso do período. Frequência é o inverso do período. Sai daqui rapidinho, Thiago. Então, se nós aplicarmos aqui 1 sobre 0,8, nós vamos descobrir que essa frequência vale 1,25. Como era segundo, aqui vai ser hertz. Tá aqui. Bom, a letra B ele pede a velocidade de propagação da onda. Aí ficou fácil. Velocidade vem lamber ferida. Então, o comprimento de onda, bom, se você for perceber agora o comprimento de onda, ele vai de 20 até 60. Ó, tô riscando aqui o comprimento de onda. Então, de 20 até 60 são 40 também, né? 10, 20, 30, 40. 40 centímetros.
40 centímetros. Muito bem. E a frequência 1,25. Então aqui a gente acabou descobrindo que a velocidade de propagação é de 50 centímetros por segundo. Certo? Centímetro por quê, Thiago? Porque o comprimento lá de onda estava em centímetro. Então aqui nós definimos. Para encerrarmos aqui, bora ver alguns fenômenos ondulatórios. Interessante também isso aqui. O primeiro fenômeno ondulatório seria o de reflexão. Então, quando você, lembrando que o som é uma onda sonora, é uma onda, o tipo de onda, né? Quando você fala de frente para um paredão, aquele som que nós chamamos de eco, né? Ele reflete. Então, na reflexão, a onda, ela simplesmente muda de direção, às vezes, né, rebatendo também, ela tem um ponto de reflexão. Nós vamos estudar mais a fundo, mas aqui a gente só está preocupando com algumas coisas, algumas informações. No caso aqui da reflexão, a onda muda a direção, é a única coisa nela que muda. Ela continua com a frequência, continua com o comprimento de onda, tudo. Período, né, lógico que a frequência tem a ver com período, certo? Essa aqui seria a ideia da reflexão. O outro fenômeno também é o da refração. Acho que você já viu isso, né, num copo de água, né, parecendo que, por exemplo, o canudo está quebrado. É interessante que na beira da praia acontece isso, porque nada mais é do que a onda está passando de um meio para o outro. No caso do copo está saindo da água para o ar, e ali no caso da onda está saindo de um meio com maior espessura de água para um de menor espessura. Bom, nesse caso, a onda ela mantém a frequência. Na refração, tá? Ela mantém a frequência. E todas as outras características mudam, como por exemplo, o comprimento de onda, a velocidade, tudo isso vai alterar na refração. Só vai guardando essas informações que a gente vai usar isso muito em ótica geométrica. Também temos a difração. A difração é quando a onda consegue contornar um obstáculo ou uma abertura. Como você está vendo ali, tem duas pessoas andando, conversando, e tem uma fresta ali no muro. O indivíduo consegue perceber que tem alguma coisa ali atrás justamente por causa da difração. A onda, no caso a sonora, contorna aquela abertura e acaba chegando no ouvido dele. Então, vou colocar aqui sim, que ela tem a capacidade de contornar, né? Bom, na questão da polarização, a onda, ela é possível que ela tenha duas direções de batimento, né? Horizontal e vertical, que é o que funciona no óculos de cinema, né? O 3D, que as duas lentes elas funcionam com filtros, vamos dizer assim, em direções diferentes. Uma é vertical, outra horizontal. Então, raios são lançados, raios luminosos da tela, né? E tem uns que só passam pelo lado esquerdo e outros que só passam pelo lado direito. Ó, você está vendo ali raios azul e vermelho. Não vou me preocupar ainda em explicar esse ponto, mas do lado esquerdo só não passa os azuis, porque o azul tem uma amplitude assim, horizontal, ele não passa. E a mesma coisa acontece com o do direito. Então essa combinação desses dois efeitos é que dá a ideia do 3D. Na ideia da polarização é interessante isso aí. E interferência. As ondas elas conseguem fazer isso. Por exemplo, imagina duas cores, né, de luz, né, e elas acabam interferindo. Elas mudam as suas frequências ali. Mas aqui a ideia básica seria isso, mudar a frequência. Imagina duas ondas e vindo uma de encontro com a outra. Quando elas se encontram, elas aumentam a sua amplitude. Então essa seria a ideia aqui dos fenômenos, né, ondulatórios, tá? Bom, espero que você tenha se interessado bastante, né, um pouco mais por ondas. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula, sei lá, na próxima esquina. Abraço para vocês.